Que a paz de Cristo permaneça sobre cada um, todos que aqui estão, ou aqueles que não puderam vir, também de vocês, meus amigos, irmãos, que me vê nesse momento, em algum dia, em algum lugar, através desse vídeo que chegou até você. Romanos, capítulo 12, versículo 17 em diante, diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Muito bem, amada igreja. Como foi anunciado pela diaconisa Zoya, diretora deste culto, falaremos sobre esse tema, não muito usual, no meio do povo de Deus, em culto, a bela e a fera. Na verdade, não temos o propósito aqui nessa noite de mistificar ou desmistificar essa obra, de cinema, e foi desenho animado, um longa-metragem de desenho animado, inclusive o primeiro que foi indicado ao Oscar, dos longa-metragens animados, na versão de 1991, e depois saiu por atores reais em 2017. Não quero falar dessa obra, não daquela bela, nem daquela fera. Tinha por propósito trazer aqui um resumo da história, da Bela e da Fera, baseado naquela obra de cinema, mas isso me tomaria aí pelo menos uns 5 minutos, que são preciosíssimos, principalmente na parte final da mensagem, quando vocês já estão assim torcendo para acabar logo, E aí eu falei, 5 minutos faz diferença. Então, se vocês quiserem ver uma história legal, vocês podem acessar o canal do YouTube Fatos Desconhecidos. É um canal que eu particularmente curto muito, eu assisto bastante esse canal. E nesse canal, Fatos Desconhecidos, você procura lá a história da Bela e da Fera. Interessante, vale a pena, caramba. Bom, mas não é dela que eu quero falar, nem dele. Eu quero falar, irmãos, de uma bela e de uma fera que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Dizem, segundo o narrador desse canal, Ivan Lima, ele disse que esse desenho animado, depois do filme, foi baseado numa história real de um casal que viveu nos anos 1500. A história foi escrita em torno dos anos 1700. Tem um fundo real aí, parece que sim. Bom, mas vamos para uma história mais real que qualquer outra, mais verdadeira que qualquer outra. Porque, irmãos, o que a Bíblia conta como verdade é verdade absoluta. Amém. Então, de acordo nisso, certo? Amém. O que a Bíblia fala, está falado, irmãos. A Bíblia toda, cada palavra, cada linha é a mais absoluta verdade, é a palavra de Deus. Então, eu quero falar de uma história mais verdade que qualquer outra história, ok? Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Eu te peço, por favor, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, deixa marcadinho aí, para não perder, porque ainda que a gente dê um pulinho aqui, outro ali, nas Escrituras, mas vamos estar voltando sempre para esse capítulo aí, o capítulo 25 do livro de Samuel, ok? Muito bem. Irmãos, o versículo 1 diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na casa de Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Irmãos, a nação inteira está chocada, está lamentando a morte de um grande líder da nação.
Não existia rei ainda em Israel quando Deus levantou Samuel para ser juiz, profeta, sacerdote da nação de Israel. Ele foi o último dos juízes que governou, por assim dizer, a nação, quando ainda não existia rei. Foi ele que Deus usou para convocar Saul para ser o primeiro monarca ali da nação, inclusive um rei que começou muito bem, começou no espírito e terminou na carne, e se perdeu, foi rejeitado por Deus. Então Deus, usando o mesmo profeta Samuel, chama Davi para ser rei. Esse primeiro Saul, rejeitado por Deus, ainda estava no trono, então perseguia Davi, querendo matá-lo dia e noite, noite e dia. Davi era um alvo, Davi andava com um alvo nas costas, e Saul com um arco e a flecha, com todo o seu exército à procura de Davi por todos os cantos e cavernas e rincões do mundo, ou melhor, daquela terra. Irmãos, mas aí a bênção de Deus na vida da nação, uma das maiores bênçãos de Deus na vida de Israel naquele tempo era o profeta Samuel. Deus falava com o seu povo por meio dele. Ele ensinava o povo, ele repreendia o povo, ele corrigia, ele consolava, ele era um vaso de Deus para abençoar a vida da nação, inclusive do próprio Davi. Então, irmãos, pressupõe que Davi está emocionalmente abalado pela morte do seu amado amigo, profeta e líder. Davi está chocado, ele está emocionalmente arrebentado com isso. Bom, quem não fica, não é? Quando passa por uma experiência tão dura assim. A grande diferença, irmãos, é que você e eu temos Deus que nos consola, que nos ajuda, nos fortalece, nos anima, que nos toma pela mão e nos levanta quando estamos prostrados, porque passamos por uma situação de perda muito grande. Deus, ele nos toma assim, como um paizão que pega o filhinho no colo e diz assim: não te preocupa, estou com você, você está nos meus braços, você está aqui. Irmãos, é claro que Deus cuidava de Davi, mas Davi ainda era um ser humano, sem dúvida, ele e o restante de toda a nação, sofrido pela morte do amado Samuel. Bom, irmãos, Davi junta os seus homens, porque então Davi é um fugitivo. Davi, ele é um fugitivo, ele é o escolhido de Deus para reinar sobre Israel, mas ele é fugitivo ainda, ele não tomou a coroa, ele ainda não se assentou no trono, e aquele que está no trono de Israel procura matá-lo. E então ele vai para o deserto, e ali ele vai peregrinar no deserto de Parã com seus homens. Eram pelo menos 400 homens que seguiam Davi, irmãos, homens que criam nele, que confiavam nele, que sabiam quem era Davi. A nação de Israel em todo conhecia Davi. Davi ficou extremamente famoso, muito conhecido, depois daquele combate contra o gigante Golias. A fama de Davi percorria cada cidade, cada viela, cada canto de toda a nação e das nações vizinhas, inclusive entre a nação filisteia, os que foram os perdedores daquele combate. E aí, irmãos, acontece algumas coisas interessantes. No versículo 2 e 3, nós temos a descrição aqui de duas pessoas, da bela e da fera. Vamos começar pela fera. Olha só: e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso. Poderoso. Vocês não entenderam? E era esse homem muito poderoso. Isso aí, muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. Esta é a fera, irmãos. Vamos começar a justificar o tema dessa mensagem. A bela e a fera. Eu vos apresento agora a fera, Nabal.
A fera que não tem nada a ver com a fera do longa-metragem lá, animado, e nem do filme, que era uma doçura, né? Se vamos comparar com esse homem aqui, Nabal. Agora, na continuação do verso 3, e o nome de sua mulher, Abigail, aqui está a bela. E era bela mesmo, o texto nos confirma isso, veja só. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Irmãos, vos apresento a bela e a fera. A mulher, a bela, era uma pessoa inteligente, sábia, uma pessoa, irmãos, que encantava qualquer um que estava perto dela. Nabal, porém, como diz o texto, maligno, duro. Que descrição terrível. Essas são as credenciais da bela e da fera bíblica. Bom, no versículo 4, irmãos, nós veremos aí, no versículo 4, era o tempo da tosquia. Veja que eles tinham muitas ovelhas e muitas cabras, 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, sem falar das terras e outras possessões. Isso para a época era uma fortuna absurda, era uma riqueza extraordinária. E era tempo de tosquia. Tempo de tosquia era sinônimo de banquete, de festas, porque os homens ricos, fazendeiros, então convidavam os pastores e os tosqueadores. Naturalmente todos os pastores tinham habilidade para tosquear as ovelhas, para tirar a lã, cortar a lã, né, das ovelhas, mas também contratavam outros para que a tosquia fosse feita, e eles faziam festa, faziam banquete, faziam churrasco, muita comida, muita bebida, abundância. E irmãos, Davi ficou sabendo disso, que Nabal, a fera, já havia aberto a temporada de tosquia nas suas posses, nas suas terras. A fera já estava reunindo muita gente para trabalhar, já estava em clima de festa, sua terra, seu povo, sua gente. Ele também lucrava muito com isso. Quanto mais ele alegrava os pastores, mais fina era a tosquia, de melhor qualidade sairia o trabalho e mais eles iam produzir também. Então, irmãos, acontece que Davi envia, em versículos 5 e 6, ele envia alguns homens seus, alguns rapazes, e dá uma mensagem, primeiro saudando, dando uma saudação para a fera. Eu quero ler com vocês, versículo 5 e 6, olha que coisa interessante, irmãos. E enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos, ou jovens, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como estás. E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Olha que saudação maravilhosa que Davi enviou a Nabal, através dos seus servos, dos seus colegas, dos seus amigos, daqueles rapazes que o serviam, que o acompanhavam. Uma saudação, irmãos, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de juízo receberia com toda alegria. Irmãos, quem rejeita a paz? É interessante, Jesus, quando disse aos seus discípulos que os enviou de 2 em 2 a pregar o Evangelho, ele disse assim: ide de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, e em cada casa onde chegar dizeis, paz seja convosco. Aqueles que receberem a paz, vocês entram e fiquem ali, e pregue para eles, e coma do que eles der, e beba do que eles der. Mas aquele que rejeitar a paz, vocês batam os pés, sacudam a poeira, e vira as costas e vai embora. Quem rejeita a paz está rejeitando tudo.
fonte de paz senão o próprio Cristo, irmãos? Nosso Deus é a verdadeira paz encarnada. Amém. Ele é a paz. Amém, Senhor. Seus discípulos estavam reunidos numa sala fechada, janelas, portas trancadas a 7 chaves, apavorados, porque o seu mestre havia sido crucificado, e eles estavam com medo dos judeus, da perseguição que se levantaria contra eles, e ali apavorados, já haviam se passado 3 dias e 3 noites, Jesus havia ressuscitado, ele já havia aparecido para Maria Madalena e a outra Maria, Maria, a esposa de Cleófas, e aí, irmão, e também a Salomé, mas agora Jesus vem e ele de repente entra naquela sala sem abrir porta, sem abrir janela, porque Ele é Deus, porque Ele pode fazer isso, e Ele diz assim: paz seja convosco, e naqueles corações turbulentos a paz entrou, irmãos, e trouxe alegria de novo, porque eles receberam a paz de Jesus. A paz é muito importante, Davi sabia disso. Naquele período de conflito, de perseguição, de fuga que Davi estava vivendo, e de luto do seu amado profeta, Davi sabia muito bem, entendia o valor da paz, o valor que tinha a paz para o seu coração, ele sabia muito bem disso. Então ele envia seus homens e diz: fala para Nabal, paz seja contigo, paz seja na sua casa, paz seja em todas as coisas que pertencem a você. Interessante, não? Aí, irmãos, olha só, depois dessa saudação tão carinhosa, no versículo 7 e versículo 8, Davi apresenta os seus pedidos. Lembre-se, ele está em pleno deserto. Para cá e para lá era uma região bastante montanhosa, mas desértica. Seus homens eram 400 homens, comiam. Já imaginou 400 homens comendo? Algumas irmãs aqui, né, irmã Sandra, já cozinhou para quantos aí de retiro? 100, 150, pelo menos? Imagina cozinhar, fazer arroz com cebola, minha irmã, para 400 homens, soldados, os caras que lutam, que faz exercício, que treina, mas come mais que lima nova. Era um pacote de arroz para cada um, né? Aí Davi, irmãos, manda mensagem para esse homem depois da saudação: agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ou seja, eu estou ouvindo falar que é época de banquete aí na sua terra, que é época de muita comida, de muita fartura, é isso mesmo? Ora, os pastores que tens estiveram conosco, e agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus mancebos, e eles te dirão. Esses mancebos, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Sabe aquele ditado? Você chega na casa de alguém, a pessoa está comendo, e você fala: opa, cheguei em boa hora. Davi está falando isso, esse ditado saiu da Bíblia. Ele está falando, porque chegamos em bom dia, chegamos em boa hora, vocês estão comendo, bebendo, festa, alegria. Bom, e ele diz assim: irmãos, dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, aí se calaram. Eles falaram, deram a saudação, entregaram a mensagem, fizeram os pedidos e ficaram esperando uma resposta. E agora? Interessante, não? Sabe o que Davi disse a Nabal aqui? Nabal, é o seguinte: os teus pastores estiveram em toda essa região e eu peregrino com os meus homens aí. Nenhuma só ovelha deles foi tirada. Primeiro porque nós não somos ladrões. Davi estava pedindo ajuda. Veja que Davi tinha poder de entrar lá e tomar o que queria, mas ele estava pedindo. Mas Davi estava dizendo: nenhum ladrão roubou os seus homens, os seus pastores, os seus rebanhos. Sabe por quê? Porque eu e os meus homens não permitimos. Irmãos, Davi espontaneamente, livremente, de espontânea vontade, protegeu os pastores de Nabal e os seus rebanhos. Não deixou que os saqueadores, que os ladrões, que eram muito presentes naquelas regiões, saqueadores, ladrões de gado,
Davi espantou a todos e não deixou que nenhum ladrão se acercasse, nem tocasse nos homens de Nabal e nem roubasse uma só de suas ovelhas. Davi agora lembra eles: olha, a gente fez tudo isso por você, não é que eu estou cobrando não, mas a gente precisa de comer, os homens estão famintos, nós estamos numa região deserta, somos perseguidos, e eu sei que você tem de sobra, você tem muito, se quiser dar um pouco para nós, não vai te fazer falta, Deus lhe pague. Conversa de comadre, né? Deus lhe pague. Irmãos, então o que acontece? Nabal dá a sua resposta. Ele responde a Davi. Davi pediu e ele responde. Vamos aí, versículo 10 e versículo 11. E Nabal, a fera, respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria aos homens que eu não sei de onde vem? Irmãos, precisamos entender esse texto aqui, dando uma olhada mais ampla na história. Volta um pouco atrás, lá no capítulo 17 em diante. Davi mata um gigante que apavorava toda a nação de Israel, inclusive essa fera Nabal. Se Golias tivesse vencido aquela batalha, toda a nação estaria debaixo dos pés dos filisteus, inclusive Nabal com todo o seu rebanho, todas as suas terras e posses, tudo seria confiscado. Irmãos, a partir daquele episódio, Davi passou a ser conhecido, demasiadamente conhecido, famoso. Então Nabal sabia quem era Davi, todos sabiam quem era Davi. Davi era mais conhecido que nota de R$2, irmãos. Amada igreja, primeiro, porque Davi era conhecido por todos. Quem nunca o tinha visto pessoalmente, mas já tinha ouvido falar de Davi. As mensagens corriam pelos grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, na televisão, saía por todas as partes da época, irmãos. Davi era conhecidíssimo. Os youtubers da época só falavam dele. De cada 10 vídeos no TikTok, 9 era sobre Davi. Molecada, era assim. Irmãos, o que acontece? A fera Nabal diz assim: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Mas os homens não disseram que ele era filho de Jessé. Como Nabal sabia que ele era filho de Jessé? Nabal conhecia Davi, irmãos. Nabal sabia quem era Davi. A fera. Olha a resposta que ele deu para Davi. Que resposta dura. Irmãos, aqui a gente precisa aprender um negócio. E eu vou começar comigo. Eu preciso aprender um negócio aqui. Nabal não tinha, digamos, legalmente uma obrigação de fazer isso. Moralmente todos temos. Mas ainda mais agora, depois de saber que Davi voluntariamente com seus homens protegeu o rebanho dele, protegeu os seus servos, ainda mais um senso de moralidade, de gratidão deveria governar aqui a decisão, nortear a decisão de Nabal. A gente precisa pensar bem, irmãos, o que respondemos e como respondemos, verdade? E esse que vos fala, talvez seja o que mais precisa aprender aqui hoje. E aqui eu abro um parênteses para contar algo para vocês. Eu tinha outra mensagem para pregar hoje, mas aí voltando de Uruguaiana hoje, uma visita que vamos fazer, a caminho, aquele que tudo sabe, tudo sonda. Aquele que fala e nós ouvimos, né? Aquele que manda e quem tem juízo obedece, me põe no coração esta palavra. Há muito que eu não me lembrava dessa história, há muito tempo. E aí eu cheguei em casa, já fui me dedicar a essa palavra aqui.
preparado. Mas irmãos, e parece que eu tenho que aprender um negócio aqui. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Será que alguém mais aqui precisa aprender alguma lição hoje também? E você que me vê aí através desse vídeo no teu celular, ou na tua televisão, no teu computador, será que você precisa aprender alguma coisa hoje com essa palavra? E vocês, irmãos e irmãs, pense bem. Irmãos, Nabal poderia ter tido uma história diferente. Ele tinha poder, lembra o que lemos no início? Ele era um homem poderoso. Muito poderoso. E ele era muito rico. Tinha muitas posses. Ele podia ter ajudado Davi e os seus homens. Irmão, se Davi e os seus 400 homens valentes já protegia Nabal sem que Nabal pedisse, você faz ideia da bênção que seria para Nabal ter Davi e os seus homens como aliados, irmãos? Algumas vezes nós metemos o pé, pontapé assim na bênção que chega a nós, né? Deus manda a bênção, não é? E a gente olha assim e pensa, não sai fora, né? Já pata nela, né? Pata não, aqui é o pé, pata é aqui no faz vizinho, né? Sapato nela, né? A gente precisa discernir melhor, irmãos, as oportunidades que vêm a nós. Essa é uma grande oportunidade, mas Nabal preferiu explodir e falar um monte de abobrinha, de besteira, ofendeu. Irmãos, ele desfez de Davi, ele desmereceu. Quem é Davi? Essa é uma retórica da mais abominável possível. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? E quem são seus homens? Eu vou tirar da minha comida, as minhas coisas, os meus empregados para dar para eles? Não sei quem é essa gente. Ai-te daqui. Essa é a resposta que ele deu. A gente perde a bênção, porque às vezes interpretamos mal. Algumas vezes Deus está ali nos dando, abrindo uma porta e a gente pensa que é o diabo. Mas tem hora que o diabo chega de mansinho, com um sapatinho de algodão, e a gente pensa que é um anjo e abraça, né? Deita, enrola, quando acorda já era. Falta de discernimento muitas vezes. A reação de Nabal, a reação dessa fera, irmãos, foi a pior possível. Olha agora como vai reagir Davi à reação de Nabal. Davi agiu, Nabal reagiu. E Davi vai reagir à reação de Nabal. Olha isso, irmãos, versículo 12. Olha que coisa tremenda. Então, primeiro o versículo 12, depois o 13 da reação. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Antes de falar da reação, paremos aqui um pouquinho. Os rapazes que Davi enviou, irmãos, eles fizeram ali Ctrl+C, Ctrl+V da palavra de Nabal e entregaram a Davi exatamente como lhe foi dito. Não economizaram nenhuma palavra, eles não tentaram amenizar a coisa. E não se trata de, eles não estão fazendo fofoca não, porque também eles não podiam mentir para o rei. Mas eles contaram exatamente como era, irmão, sem meias palavras, sem ninguém, sem mimimi. Não houve aquela coisa assim, então, a situação está lá difícil para ele, não, acho que ele está meio preocupado com as coisas lá, não vai poder agora, Davi, não vai ser possível. Não, eles contaram exatamente, irmãos. Ele falou assim, assim, assim. E talvez eles fizeram até aquela carinha, ele disse assim, ó, não vou dar não, sabe? Você já viu conversa de pessoas quando estão contando um fofoca do outro, assim? Faz até as carinhas e as boquinhas, não faz? Biquinha, coisa e tal. Aí ela disse assim, não dou, não, tal, aquela coisa. Eles entregaram exatamente como era, exatamente. Aí é a reação de Davi. Versículo 13. Davi ficou transtornado, de ira, pelo que disse Davi aos seus homens: cada
cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Davi saiu de lá, irmãos, para matar, para destruir Nabal e tudo que pertencia a ele. Não ia sobrar nada, nem ninguém. Irmãos, Davi reagiu dessa forma. Uma reação também nada inteligente, nada saudável. Vamos voltar ao texto que lemos no início, Romanos. E aí a gente chega à conclusão que Davi poderia ter reagido diferente. O próprio Davi, mais adiante, vai reconhecer que reagiu equivocadamente, agradecendo a bela Abigail por ela ter influenciado a mudar de ideia. Mas Davi, irmãos, estava com sangue nos olhos, com ira. Mas Deus disse: minha é a vingança, não vai fazer vingança em causa própria. Por que você tem sempre que querer vingar-se? Alguém te taca uma pedra, o que você faz? Joga 7 pedras de volta. Alguém diz que você é feio, o que você faz? E tu que é feio, você é feio. Né? Aí você põe um monte de adjetivos, né? Ah, não vai dar comidinha para nós, não? Não tem ovelhinha, não tem cafezinho, não tem um matinho quente. Aí morreu infeliz. É isso. Vem, meus homens! E saiu os 400. Podoc. Vamos matar todo mundo. Irmãos, mas aí, se tinha uns rapazes que sabia fazer Ctrl+C, Ctrl+V e entregar a mensagem exatamente como era, também existia um lá na casa de Nabal. No verso 14, no versículo 14 em diante, mas vamos dar uma olhada nesse 14 aqui. Dê uma mirada. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Aí ele vai contar tudo para Abigail. Irmãos, Abigail até aqui não sabe nada. A bela não faz ideia do que a fera tinha feito. Verso 15 ao 17. Todavia aqueles homens, como é que tem a sua Bíblia? Têm-nos sido muito bons. Têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. Ele está contando, aqueles homens cuidou de nós no deserto. Davi e os seus soldados nos protegeram, nos fizeram bem, nos cuidaram. E agora, nosso amo está maltratando Davi. Ele está contando, irmãos. Ele está contando para Abigail. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. Mas, ou melhor, de muro em redor nos serviram. Eles eram como uma muralha ao nosso redor. Assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial. Ele é filho de Satanás, ele está dizendo, que não há quem lhe possa falar. Ele está dizendo: patroa, minha ama, né? Que seria Abigail. Patroa, olha o que o patrão fez. E agora ele despertou a ira em Davi. E Davi está decidido. Ele vem marchando e vai acabar com todo mundo. Veja que a senhora faça alguma coisa, porque todos e tudo aqui irá morrer. Não vai sobrar nenhum. Davi disse, irmãos, veremos adiante, que ainda nem um menino ia sobrar. Ninguém. Nem menininho ia escapar. Davi estava indo, irmãos, com sangue nos olhos, com o gosto da morte na boca. Olha a situação, irmãos, que poderia ter sido evitada se Nabal simplesmente, em gratidão,
ele dissesse: uau, eu nem sabia que Davi protegia vocês lá no campo. Por que vocês nunca me contaram isso? Que isso? Diga para Davi que ele vai ter tudo o que precisa e muito mais, sem limites. Não era assim que tinha que ser, irmãos? Sabe como se chama isso? Gratidão. Não é pagar dívida. É claro que nós nos sentimos moralmente endividados com alguém que nos faz tão bem, não é verdade? Nós nos sentimos assim espontaneamente endividados. Mas não é que vamos pagar dívida quando retribuímos um bem, mas é um gesto de gratidão. Irmãos, uma das coisas mais tristes que existe é a ingratidão. E Davi estava aqui saboreando o gosto amargo da ingratidão de Nabal. E agora Nabal estava prestes a sofrer os danos. Tudo que ele tinha seria destruído. Inclusive seus servos, família, filhos, crianças, todos seriam mortos. Davi estava desesperado de raiva, de ódio. Errado também, Davi, isso aqui. Totalmente errado. Davi estava pelejando em causa própria, não em causa de Deus aqui. Quando Deus dizia para Davi, para os seus reis, para os seus servos, juízes, vão lá e mata todo mundo ali. É Deus que está matando, irmãos. Então o sangue não estava nas mãos do povo de Deus quando eles matavam de acordo com a ordem de Deus. Mas quando lutavam em causa própria e matavam, isso é assassinato. Isso é assassinato. Davi estava errado. Por raiva nós fazemos coisas horríveis, irmãos. Na hora da raiva, nós falamos coisas que nos arrependemos daqui a pouco. Nós fazemos coisas que não faríamos se respirássemos fundo, buscássemos um cantinho, fôssemos orar, falar com Deus e lançar sobre Ele nossas ansiedades e raivas e iras e contar tudo para Ele. Mas a gente prefere agir no impulso. Aí a gente fala, a gente faz, a gente mata. Se não matamos com faca, com revólver, nós matamos com palavras, com ações, com atitudes. Nós assassinamos as pessoas. É o marido, é a esposa, é um irmão com o outro, é um amigo com o outro, irmão com o outro, um colega de trabalho com o outro, patrão empregado, empregado patrão, etc. Vizinhos com vizinhos, coisas horríveis acontecem. Porque nós não paramos. Davi cometeu esse erro também. A fera Nabal foi um estúpido, impulsivo e ingrato, cruel, como o texto disse, filho de Belial. E Davi, infelizmente, não soube reagir. Davi era filho de Deus, Nabal não. Aqui o texto diz que ele é filho de Belial, Davi era filho de Deus. Então cabia mais a Davi reagir de forma saudável. Mas Davi falhou nesse momento aqui. Mas graças a Deus que tinha a Bela, irmãos. O que seria da história da Bela e a fera sem a Bela, não? Tinha a Bela. E Abigail vai tomar uma atitude. Abigail, irmãos, vai tomar uma atitude. Conforme diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Esse versículo aqui as mulheres amam. Acho que é um dos versículos que as mulheres mais gostam na igreja. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com suas mãos. Ah, tinha uma mulher sábia aqui, irmãos. A Bela era sábia. A Bela era inteligente. A Bela era guiada, irmãos, pela luz do Senhor. Ela não era filha de Belial como seu marido. O seu marido era uma fera bruta, estúpida, selvagem, sem entendimento, tinha poder, mas não tinha caráter, tinha poder, mas não tinha sensibilidade, tinha poder, mas não tinha humanidade, tinha poder, mas não tinha temor, por isso era um monstro indomável. Mas naquela casa tinha uma Bela, tinha Abigail, tinha uma mulher sábia. E aí no versículo 18, olha só o que essa mulher vai fazer, irmãos. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães.
Interessante isso aqui. Davi deixou 200 homens cuidando das bagagens e subiu com 200. E aí Abigail preparou 200 pães. Bacana isso, muito lindo. E 2 odres de vinho. E 5 ovelhas guisadas. Eita, tem carne de ovelha para todo lado. Está gauchada, nada de braçada nisso aqui, não é? Eita Deus, bom, hein? 5 ovelhas, irmãos, guisadas. Eita bênção de Deus. Até me perdi aqui, achei. E 5 medidas de trigo tostado. E 100 cachos de passas. Uau! E 200 pastas de figos passados. E o pôs sobre jumentos. Haja jumento para carregar tudo isso, hein? E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, vão na frente, vão, como, acelerem. Eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela nem perguntou para ele se podia, irmãos. Ah, pastor, mas então ela mentiu para o marido, ela usou o cartão de crédito sem perguntar para ele. O senhor falou para nós nos encontros de casais que não pode, né? Por favor, não me bote num bico de sinuca aí, num canto sem saída, né? Irmãos, nós estamos falando de um caso extremo aqui que está envolvendo morte. A possibilidade da morte de toda a família, de todos os servos, de todos os animais, de tudo, até das crianças. Então veja que é um caso extremo. E a bela Abigail bem sabia, bem conhecia seu marido, que se fosse perguntar para ele ou dizer para ele, ele a proibiria e a impediria de fazer. Então ela fez isso tudo na surdinha. Ela conhecia a fera com quem ela tinha se casado, irmãos. Você faz ideia quanto essa mulher vinha sofrendo ao longo dos anos? Debaixo da barba dessa fera? Tendo que dormir com ele, irmãos. E sentir sua respiração na sua nuca de vez em quando. Que horror! Um homem cruel e terrível desse. Mas irmãos, nós estamos prestes a ver um livramento de Deus aqui. Deus vai domar essa fera. Deus vai pegar essa fera pelos beiços, irmãos. Deus não deixa uma filha sua sofrendo perpetuamente, irmãos. De uma ou de outra maneira, Deus toma providência. E se for o filho, não, o filho também, de igual maneira, irmãos. Deus não desampara os seus, mas não. Deus entra com providência, irmãos. Nabal se equivocou aqui, Davi se equivocou, mas Abigail não vai se equivocar. Ela vai agir perfeitamente. Uma mulher sábia, irmãos, uma mulher sábia. Não é aquela mulher bruta, estúpida, cara de cebola, mas que chega lá. Não, ela sabe fazer. Ela sabe qual passo dar e quando dar o passo. Olha só. Vamos seguir então com o texto. Versículo 20 ao 22. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E encontrou-se com eles. Muito bem. Versículo 21. E disse Davi: na verdade em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Uau, coisa! Mas nenhuma criança vai sobrar. Vou matar tudo. Irmãos, do versículo 23 ao 31, eu não vou ler porque o nosso tempo já acabou, né? E a mensagem não. Nós temos aqui, depois você pode ler em casa com bastante tempo, eu até gostaria mesmo que você lesse. Lê tudo, do verso 23 ao 31. Irmãos, um texto um pouco mais ou menos longo, mas tremendo. Um discurso, irmãos, profundo de Abigail. Abigail faz um discurso profundo, bíblico. Ela coloca o Senhor aqui diversas vezes em evidência, o Senhor Deus, e chama Davi de meu Senhor, e aí fala do Senhor do céu, e ela vai contrastando. Irmãos, que sabedoria, que coisa impressionante.
coisa impressionante. É algo lindo, 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 lindo. Abigail, ela desce do jumento, ela se ajoelha diante de Davi, mas aí parecia que não estava bom, ela se prostrou e pôs a cara na terra, bem ali nos pés de Davi, e humildemente suplica misericórdia, que Davi perdoe. Ela disse: sabe o que, irmãos? Davi, meu senhor, a culpa é minha, me perdoe. Olha só, irmãos, normalmente a gente briga lá em casa, a Eliane e eu brigamos para ver quem tem razão, né? Eu digo para a Eliane: não, eu que estou certo. E ela: não, sou eu vou te matar, eu te mato primeiro, se você me matar eu te mato depois, né? Estou brincando, tá? Só um exemplo, não chega tanto, né? Quase, né? Mas o que acontece, irmãos? Normalmente a gente briga para mostrar quem tem razão, não é? Abigail aqui está defendendo sua casa toda, dizendo: eu sou a culpada, me perdoe sua serva. Aí ela apresenta aquele montaréu de comida, né? Então, dá para os seus homens aí, encher o panudo, né? Comam, bebam, se alegrem, mas me perdoe, por favor, a culpa é minha. Não leve em conta o que Nabal fez, falou. Por favor, não. Irmãos, que coisa tremenda que acontece. Que coisa linda que acontece. Olha só o que disse Davi, irmãos, versículo 32. Ele diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha só, depois de ouvir o discurso de Abigail, a mulher sábia, o Davi que estava com gosto de sangue na boca, com olhos de fogo, com a espada na mão para matar, irmãos, para extirpar, ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou, Abigail, ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me entorvastes de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Você me livrou, Abigail, de cometer um pecado horrível, de tentar me salvar pela minha própria mão. Vocês lembram o que disse Deus por meio de Jeremias, capítulo 17, versículo 7 de Jeremias? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Davi, irmãos, ele usa a palavra bendito, não é por acaso, porque é maldito aquele que luta pela própria força em sua causa própria. E ele diz agora: bendita és tu também que me livrou de cometer esse mal terrível. Pois, irmãos, coisa linda, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino, não sobraria nem um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Glória a Deus. Aí, irmãos, Abigail livrou a sua casa de uma tragédia, sua família e todos os seus servos, que devia ser, irmãos, dezenas de servos. E ainda livrou Davi e os seus homens de cometer essa chacina, de cometer aquela chacina horrorosa. Uma mulher oprimida, mas uma mulher sábia, irmãos, fez a diferença. Ao invés de estar se escondendo de trás da sua opressão, da sua angústia, da sua dor, e eu não posso porque tal, porque meu marido, fez o contrário. Ela sabia, irmãos, que alguém tinha que fazer alguma coisa. Naquele momento, chegou às mãos dela o que tinha que fazer. E o que chegar à sua mão para fazer, faça-o com todas as suas forças, porque para a sepultura, para onde vai, você já não poderá fazer coisa alguma. Nunca foi tão
própria essa palavra como naquele momento. Essa palavra que ainda seria escrita mais tarde, né? Por um filho de Davi chamado Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura onde vais, tu já não poderá fazer coisa alguma, nada, não tem mais ciência, sabedoria, nenhuma indústria, nenhuma fazer. Abigail já estava vivendo essa palavra aqui. Mas olha só, irmãos, versículo 37 nos conta algo interessante. Versículo 36, perdão. Abigail chega em casa, mas aí havia tido banquete, comida, festa, bebedeira. Nabal estava bêbado. Estava sentado no sofá, a latinha na mão, a barrigona de fora, né? Estufada, roncando e bêbado. Bêbado. Tem coisa mais triste para a mulher de conviver com uma cena dessa? Um dia, outro, mais outro, um ano e outro ano. Meu Deus. Mas Deus, irmãos, Deus via o sofrimento de Abigail. Deus estava tomando uma ação muito interessante. Aí Abigail ficou quieta. Sabe o que? Eu vou conversar com o bêbado. Irmão, você já tentou conversar com o bêbado? Alguém já teve essa experiência de bater um papo com quem está chumbado? É muito chato, né? É chato. Tem uns bêbados que chegam em casa quietinho assim e vai para o quarto dormir, tá quietinho, né? Mas tem uns bêbados que é muito chato, irmãos. Tem pessoa que quando toma uma e outra é insuportável. Quando está sóbrio é um cara legal, ou um homem ou uma mulher, uma pessoa super legal, agradável, você conversa, você passa horas e não tem pressa. Mas quando essa pessoa bebe, se torna uma pessoa muito chata, muito desagradável, muito incômoda, inconveniente. Tem bêbado que é assim. Abigail chegou e falou assim: ele está bêbado, está apagadão, eu vou despertar a fera? Quietinha. Ela podia chegar em casa, irmãos, aproveitar que o velho estava bêbado, pegar o chicote do jumento lá e seu infeliz, quase que você mata todo mundo aqui, quase que por tudo a perder, você é um jumento, não, mas ela deixa. Passou, irmãos, pela manhã, no outro dia, no versículo 37, Abigail então vai conversar com Nabal e ela conta para ele tudo o que aconteceu. Nabal tem um ataque, um troço, irmãos. Aconteceu um negócio lá no coração de Nabal e Nabal ficou com o coração endurecido e deu um trem nele lá e ficou todo aloprado, todo esquisito. E ele ficou assim por 10 dias, irmãos, enfermo. Quando ele ouviu, mas já era Deus agindo, irmãos. No versículo 38, Nabal morreu 10 dias depois. Essa foi a maneira que Deus domou a fera, irmão. Ele matou Nabal. O texto diz aí que foi Deus que feriu Nabal. Alguém diz por aí que foi um ataque fulminante, enfim, mas que foi Deus que fez isso, foi Deus. Você sabe qual é o termo correto para isso aqui, biblicamente falando? Juízo. Um juízo. O juízo acontece assim, a morte, ou acontece outro tipo de coisas. Tem pessoas que hoje têm tudo e amanhã nada. Juízo de Deus. Tem pessoas que têm uma família linda hoje, como tinha Nabal, uma esposa maravilhosa, estava a ponto de pôr tudo a perder por uma loucura dele, irmãos. Riqueza, fazenda linda, um rebanho precioso, um punhado de servos fiéis, ia jogar tudo fora por maldade, pura maldade. Aí vem o juízo de Deus. Aquele que só perde os bens materiais ainda dá para começar a vida de novo, se arrepender, voltar para Deus. Aquele que talvez sofreu uma enfermidade, mas ainda sarou, ainda ficou arrastando a perna, né? Mas e Nabal? Nabal perdeu tudo, irmão, perdeu a vida. Isso é juízo.
quem diga por aí que agora, no tempo da nova aliança, não há juízo de Deus. Isso também não é verdade. Já em plena nova aliança, Deus mata Ananias e Safira ali, na cara de Pedro, assim. Caiu morto. Pedro ficou morto também. Morreu o casal, porque estavam mentindo para Deus. Entregando uma coisa para Deus, dizendo que era tudo e na verdade era só a metade. Brincando com Deus, pensa que Deus é menino. Juízo, Deus não podia deixar a igreja que estava começando a crescer doente daquela forma. Aí todos, opa, não vou brincar com Deus não, esse negócio é sério. Ou é tudo ou nada, ou é quente ou é frio, ou sim ou não. Não tem mais ou menos, Deus não gosta desse negócio. Juízo, irmãos. Algumas coisas acontecem na terra, a nível mundial, a nível nacional, municipal, às vezes familiar e às vezes individualmente. Juízo de Deus. A gente está tratando Deus muito como nosso amiguinho, coleguinha do parque. Nosso coleguinha, um amigo imaginário. Às vezes fazemos isso. Nabal brincou demais, ao ponto de tornar-se filho de Belial. Aí Deus matou ele. Mas aí, irmãos, agora o que aconteceu com a Bela? A Bela está viúva. Na verdade, quem ficou viúvo foi Nabal, né? Que morreu, né? Porque a Bela é bela e está agora sozinha. E quem você acha que se encantou com a Bela? Davi era um cara que gostava muito de mulher, né? Ele já deu prova disso, né? Ele gostava mesmo da fruta. Mulher rica, então. Ele com 400 homens para criar, né? Para alimentar. Uma viúva rica, bonita. E Davi pensou, agora estou arrumado. É bênção. É juízo de um e bênção do outro. Irmão, se Davi não se arrependesse do mal que ele ia fazer, é claro que viria juízo contra ele também. Mas pela obra de Abigail, Davi se arrependeu, irmãos. E ao invés de juízo, é bênção. Você vê o que acontece quando a gente se arrepende de um mal que a gente está para fazer, ou que a gente fez, a gente se arrepende. Deus é bom, Deus perdoa. Deus é bom. Ele mata o ímpio, o filho de Belial, que é irreconciliável. Aquele cara que só Deus tem poder para dizer e falar, esse não tem mais jeito. Acabou. Ninguém, nem eu nem você podemos dizer, esse não tem mais jeito. Não temos esse poder, não somos juízes, mas Deus é juiz. Deus é. Mas aí, irmãos, Davi então pediu Abigail em casamento. O que é que você acha que Abigail fez? Igual a Chiquinha? Não sei, sei lá. Não, ok. Casemos então. Casaram, irmãos. Abigail se casou com o futuro rei de Israel. Aquele que Deus já tinha escolhido para ser rei. Depois ela vai gerar filho desse rei. A Bela, irmãos, transformou uma possível tragédia, uma potencial tragédia e uma história de horror e de sangue que ia ficar gravada para sempre em uma história linda de amor. Não sem o juízo contra Nabal, porque aí foi uma briga de Deus com ele, irmãos. Deus falou, Nabal, nunca mais você vai fazer isso com ninguém, nem com Abigail, nem com Davi, nem com ninguém. Acabou. Ele teve 10 dias, irmãos, doente, travado, parado, parecendo uma cebola ali, sem açúcar, irmão, na cama. No 10º dia, acabou, morreu. E agora Abigail está livre. Abigail caiu, linda, formosa, não tanto quanto Eliana, claro, né? Esposa, mas ela era muito linda e formosa. E agora Davi pega Abigail, cara, e fala assim, eu vou casar com essa mulher. Ele casou com ela, fez família. Irmãos, a história foi mudada, porque na vida de uma fera tinha uma bela. A pergunta é aqui, vocês mulheres que aqui estão e nós homens que aqui estamos e vocês que nos escutam aí nesse vídeo, ainda existe belas e belos nesse tempo?
sejamos nós as belas e os belos dos nossos dias. Mas, irmãos, se de alguma maneira temos sido fera, não esperemos a sorte de Nabal. Não esperemos o juízo de Deus. Tomemos uma atitude, arrependamos-nos, porque Deus é bom, é misericordioso em perdoar. Aquele que se arrepende, Deus perdoa. E Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.